Romanos capítulo 3, nós vamos ler do versículo 24 ao 26, daqui a pouco. Mantenha aberta, por favor, a sua Bíblia nessa carta de Paulo. Irmãos, nós vamos celebrar a Páscoa daqui a apenas 6 semanas. E a fim de preparar você para essa grandiosa data no calendário cristão, nós vamos estudar esse tema ao longo dessas próximas semanas. A cruz e o significado profundo que a cruz tem para o cristianismo. Sem cruz não haveria fé, sem cruz não haveria nem cristianismo. Então a cruz é central para a fé cristã. Nós vamos revê-la ao longo das próximas semanas. A maior parte de nós conhece a história da Páscoa, eu não pretendo repeti-la. Ao invés disso, eu quero perguntar o que aconteceu do lado de fora dos muros de Jerusalém, numa colina chamada Gólgota, quando Jesus morreu naquela cruz, ao lado de 2 criminosos. A gente entende que a cruz é o coração da fé cristã, então nós precisamos entendê-la de todos os pontos de vista. O que aconteceu naquela colina sangrenta, irmãos, está entre os eventos mais importantes na história da humanidade. Eu diria um dos eventos mais importantes em todo o universo. Talvez nenhum evento possa se comparar em magnitude, em importância, àquele evento da crucificação de Jesus. A cruz de Jesus está no topo dos grandes eventos da humanidade. Então minha meta, minha esperança, minha oração, meu esforço é que todos nós vejamos a cruz com uma nova perspectiva. E a fim de fazer isso, nós vamos olhar para 5 pontos de vista diferentes da cruz de Jesus. Hoje nós vamos ver o que a cruz significou para Deus, mas nós também veremos o que a cruz significou para Jesus Cristo na semana que vem. E mais, nós vamos ver o que a cruz significou para Satanás na 3ª semana. Na 4ª semana nós vamos ver o que a cruz significou para o mundo. E na 5ª semana nós vamos ver o que a cruz significou para a igreja. Hoje nós começamos com esse tema, o que a cruz significou para Deus. Deus o Pai, quando seu filho morre lá na cruz, como um criminoso, ao lado de outros criminosos, o que isso significou para Deus? Para responder essa pergunta, nós vamos focar em apenas 3 versículos aí em Romanos, 24, 25 e 26. O texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, esses 3 versículos, Romanos 24, 25 e 26, eles podem ser chamados de a espinha dorsal da teologia, o coração da teologia cristã. E eu digo que é chamado assim com muita propriedade, porque essa passagem contém a alma do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos olhar para esses versículos em busca de resposta para a seguinte pergunta: o que a cruz significou para Deus? Quando Jesus morre lá na cruz, o que ela significou para Deus? Em primeiro lugar, a cruz significou o abrandamento da ira de Deus. A Nova Versão Internacional traduz a primeira parte do versículo 25 dessa maneira: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação
mediante a fé pelo seu sangue. Irmãos, poucas pessoas já ouviram em outros contextos a palavra propiciação. Muito menos ainda pessoas entendem o significado dessa palavra, propiciação. O que significa isso? Em palavras simples, significa acalmar a ira ou a raiva de alguém pela oferta de um presente. Propiciação é isso. Você acalma a ira de uma pessoa oferecendo um presente. Então, nesse contexto desse versículo, ou desses versículos, a propiciação significa que a morte de Jesus acalmou a ira de Deus. Agora, irmãos, eu percebo que a ira de Deus não é um tópico muito popular nos dias atuais. Muitos pastores têm medo de pregar sobre a ira de Deus, com medo da ira da congregação vir sobre eles. Não é o nosso caso aqui. Nós todos já ouvimos muito sobre o amor de Deus, mas muito pouco sobre a ira de Deus. Ainda que ambos sejam completamente bíblicos, porque vêm da natureza básica de Deus, nós ouvimos muito mais sobre o amor do que sobre a ira. Agora veja bem, enquanto é verdade que Deus é amor, também é verdade que Deus odeia o mal, e Deus odeia aqueles que praticam o mal. Às vezes, na nossa tentativa de parecer compassivos e misericordiosos ou amorosos, nós proclamamos assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Irmãos, eu tenho assim reservas para usar essa declaração indistintamente, porque eu acho que essa declaração ela é apenas parcialmente verdadeira. Deus ama os pecadores? Sim, claro que sim. Ele ama, e tanto ama que entregou o seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo. E que mundo é esse? O mundo em pecado. Deus ama os pecadores. Mas como está essa declaração? Deus ama os pecadores, Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. Como está essa declaração? Parece implicar que o amor de Deus é a única resposta de Deus ao pecado. E não é verdade. Se você ler o livro de Salmos, você vai descobrir que Deus odeia pecadores. Ele detesta o mal. Eu acredito que muitas pregações modernas são anêmicas, caquéticas, porque nós pregamos menos que a verdade inteira para os pecadores culpados. Nós não falamos da ira de Deus contra o pecado. Se tudo que nós dissermos para o perdido é Deus ama você, nós estamos correndo no risco de fazermos com que eles pensem que a rebelião deles não importa para Deus. Ao invés, nós deveríamos adverti-los para fugirem da ira de Deus. Você entende? E se nós devemos dizer, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, nós deveríamos acrescentar, mas Ele adverte o pecador para se arrepender, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus bravo, a história narra que quando ele pregou esse sermão, os homens se agarraram às colunas do templo, com medo de serem tragados exatamente naquela hora, pelo inferno. Você pode imaginar isso hoje em dia? Não dá para imaginar, porque as mensagens dos púlpitos modernos são anêmicas. Não se fala da ira de Deus contra o pecado. Veja bem, para que eu não seja mal entendido, deixe-me dizer, eu acredito fervorosamente no amor de Deus, claro. Mas o amor de Deus, tão magnífico quanto é, não pode cancelar o ódio santo que Deus tem pelo pecado. Não existe nenhum conflito entre amor e ódio aqui. Não existe conflito entre amor e ódio.
quando se fala a respeito do ódio que Deus tem pelo pecado. O amor frequentemente é bravo. Se você perguntar a qualquer pessoa apaixonada, ela dirá, uma vez ou outra, claro, eu estou muito bravo, porque quem eu amo me decepcionou. Faz parte do amor, porque Deus é santo, Ele está bravo com o nosso pecado, porque Ele é amor. Ele mesmo ofereceu uma maneira para acalmar a ira dele, pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Propiciação é isso, é acalmar a ira de alguém, pela oferta de um presente. Nas religiões pagãs, os adoradores oferecem sacrifícios de animais para satisfazer o seu Deus. É isso que a gente vê no candomblé, na macumba, em algumas encruzilhadas por aí, você encontra uma oferta de comida e normalmente uma oferta de um animal morto, para satisfazer a ira do Deus do candomblé. Essa é a ideia pagã de propiciação. Num nível completamente diferente, nós vemos a propiciação funcionando quando o marido percebe que a sua esposa está brava com ele. Então, antes de ir para casa, ele passa na floricultura e ele compra um buquê de rosas, e ele chega em casa e ela está, sabe como? E aí ele vai com o buquê e diz, querida, eu pisei na bola, por favor me perdoe, está aqui o meu presente. E aí ela, sabe como? Propiciação, acalmar a ira de alguém pela oferta de um pecado. Mas a maior ilustração vem da própria Bíblia. No Velho Testamento, precisamente em Levítico capítulo 16, fala do dia da expiação. O dia da expiação, hoje chamado pelo judaísmo moderno de Yom Kippur, o dia da expiação era quando o sacerdote, uma vez por ano, ele vestia uma roupa especial e ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos, e ele trazia consigo o sangue de um animal, e ali no Santo dos Santos ele encontrava a Arca da Aliança, sobre a Arca da Aliança uma tampa, e aí ele borrifava o sangue do animal sobre aquela tampa, que se chamava propiciatório, ou seja, onde seria oferecido o sacrifício, o presente para acalmar a ira de Deus. Dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Uma vez por ano, o sacerdote entrava e jogava o sangue de um animal sacrificado sobre o propiciatório. E agora Deus olhava do céu e Deus via dentro da arca os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos apontavam para o erro humano. Os 10 mandamentos dizem, Deus gostaria que você fosse assim, mas você não é. Então Deus olha para o céu, olha do céu, vê dentro da arca os 10 mandamentos e ele lembra, o homem não é assim. E ele se ira contra o homem, mas ele vê sobre a tampa, o propiciatório, ele vê o sangue do animal, e aí ele lembra, houve um sacrifício para perdoar o pecado dos homens. E a ira de Deus é satisfeita, a ira de Deus é acalmada, é aplacada. Mas veja, o sangue de animais não era suficiente para acalmar definitivamente a ira de Deus contra o pecado. É por isso que Deus tinha que oferecer um sacrifício ainda maior e melhor. Todo ano, ano após ano, animais eram sacrificados e oferecidos para acalmar a ira de Deus contra o pecado dos homens. Mas agora Deus providenciou um sacrifício eterno. Ele envia o seu próprio Filho do céu. Quando Jesus morreu na cruz, o sangue que Jesus derramou foi borrifado sobre a Arca da Aliança, acalmou a ira de Deus e cobriu o pecado da raça humana de uma vez por todas. Agora, como isso pode ser? No Velho Testamento, o sangue de cabras e de bodes. No Novo Testamento, nós temos o sangue de Jesus. O sangue de cabras e bodes tinha valor temporário. O sangue de Jesus tem valor eterno.
Quando Jesus foi pregado lá na cruz, uma das orações que ele fez foi essa: meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, naquele momento, a ira de Deus estava sobre Jesus. A ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade foi derramada sobre Jesus. Ele, Jesus, se tornou pecado por amor a nós. Todo o seu pecado, todo o meu pecado, todo o pecado da raça humana inteira foi despejado sobre Jesus. E naquele momento Jesus se sentiu abandonado por Deus, porque a ira de Deus se manifestou sobre Jesus. Naquele momento Deus virou o seu rosto contra Jesus, porque Deus não pode mirar o pecado. Irmãos, chamar a morte de Jesus Cristo de propiciação significa que o coração ofendido de Deus agora está satisfeito pela morte do seu Filho. Quando um pecador confia em Jesus Cristo, Deus o aceita com base no sacrifício sangrento que Jesus fez lá naquela cruz. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque um Deus infinito, de santidade infinita, por que Ele fez isso? Porque diante desse Deus, todo pecado cometido contra Ele são infinitos na sua agressão. Só uma oferta de valor infinito poderia aliviar a ira infinita de Deus. Só o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, podia fazer uma oferta tão infinita. Bodes e cabras ofereciam um aplacamento da ira de Deus temporária. A ira de Deus precisava ser acalmada de maneira total e completa. Irmãos, é por isso que os nossos esforços triviais, os nossos esforços para aliviar a ira de Deus, são condenados ao fracasso. Nós pensamos que indo à igreja, ou sendo batizado, ou fazendo as nossas ofertas, ou fazendo as nossas orações, ou sendo caridosos, ou abandonando um vício, ou tentando realmente ser uma pessoa melhor, de alguma maneira nós vamos aliviar a ira infinita de Deus. Irmãos, a maravilha da propiciação é que a parte ofendida, ou seja, Deus, que tem todo o direito de estar bravo conosco, pecadores, o próprio Deus oferece o sacrifício, ou seja, Jesus Cristo, para aliviar a sua própria ira contra o pecado, e desse modo Deus tornou possível para pecadores culpados como eu e você, vivermos na presença dEle. Então, quando a gente se achega a Deus através de Jesus, nós nos encontramos com um Pai amigável, não com um Deus bravo. O que a cruz significou para Deus? A cruz significou o abrandamento da ira de Deus. Segundo, a cruz significou uma demonstração da justiça de Deus. Nesse texto, Paulo diz que Deus ofereceu Jesus como um sacrifício de propiciação pelo pecado, demonstrando sua justiça, de forma que ele poderia ser, Deus poderia ser, diz o texto, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Diante disso daí, eu fiz a seguinte pergunta essa semana: como um Deus tão sábio, um Deus tão amoroso, como esse Deus poderia permitir que o seu filho fosse assassinado numa cruz para redimir os meus pecados? Como Deus poderia deixar isso? Essa pergunta, irmãos, vai no coração do Evangelho. Por que Jesus teve que morrer? Daqui a 6 semanas nós estaremos entrando na Páscoa. Toda a mídia mundial vai estar falando de coelho, vai estar falando de chocolate, as lojas Cacau Brasil, as lojas de chocolate, né? Como é que são as chocolaterias, né? Aí, Brasil Cacau, Cacau Show, elas estarão vendendo a rodo. Amém, chocolate é bom demais, consumam chocolate, não tem problema, não é pecado, mas o foco não é esse. A Páscoa foi quando Jesus morreu
por que Jesus teve que morrer. Porque Deus poria o seu próprio Filho para a morte, especialmente para salvar pessoas que se rebelaram contra Ele. Por quê? Enquanto eu procurava a resposta para essa pergunta, irmãos, eu pensei em outra pergunta. Desde que Deus é tanto poderoso quanto infinitamente misericordioso, por que Deus simplesmente não oferece perdão para as pessoas que dizem assim: ai Deus, eu errei, me perdoe? Por que simplesmente não pode ser assim? Por quê? Muitas pessoas secretamente pensam dessa maneira: se eu fosse Deus, eu resolvi o problema dessa maneira. Olha, se você errou, é só você se arrepender e eu perdoo você. Zerou o negócio. Por que não pode ser assim? A resposta é simples, irmãos. De um ponto de vista humano, Deus tinha um problema. Deus é santo. Ele não pode permitir que o pecado fique impune. O pecado tem que ser condenado. A justiça de Deus exige que todo pecado seja castigado, não importa quão pequeno possa parecer para nós, todo pecado tem que ser castigado. Se Ele fosse perdoar o pecado sem castigo, Deus deixaria de ser santo, e um Deus menos santo é menos que Deus. Quando Deus deixasse de ser santo, Ele estaria negando que Ele é Deus. Isso não pode acontecer. Então, todas as ofensas contra Deus têm que ser castigadas. É por isso que pecadores não podem dizer simplesmente: eu sinto muito, eu me arrependo, me perdoe. Não, o pecado tem que ser castigado. Alguém tem que pagar o preço. Até na nossa justiça, na justiça humana, é assim. Suponha que um homem é culpado, ele desviou 6 milhões de reais, e ele foi preso, e agora ele foi julgado, mas antes de ser condenado, ele olha nos olhos do juiz, e ele diz assim: seu juiz, eu me arrependo tanto, 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 me perdoe. E o juiz diz: eu vejo que o seu arrependimento é sincero, eu vou perdoar você, vai embora, vai embora, vai embora. O que nós diríamos? Será que você reagiria se o juiz aceitasse a desculpa desse homem e soltasse esse homem sem castigo? Agora, suponha que o homem tivesse sido condenado de estupro, e agora ele está diante do juiz, e ele diz: eu me arrependo, me perdoe, juiz. E o juiz olha para ele e diz: ok, eu percebo que o seu arrependimento é sincero, vai embora, você se desculpou, está tudo certo. Ou que ele tenha se desculpado porque matou um pai e uma mãe diante dos seus próprios filhinhos. Se o juiz o liberasse, nós diríamos: juiz mau, juiz ruim, e nós lançaríamos esse juiz na prisão por muito tempo. Irmãos, até nessa vida, um preço precisa ser pago por quebrar uma lei. Quando transgressores da lei são liberados sem castigo, o respeito da lei desaparece. Está aí o mensalão, não é? Uma quadrilha se instala no coração político do Brasil, acha que pode tomar conta do Brasil, e está tomando. Essa quadrilha agora é considerada não quadrilha. O que é isso? O desrespeito à lei. O desrespeito à lei faz com que a lei seja diminuída. Quando assassinos não são castigados, quando ladrões não são presos, o respeito ao ser humano desaparece. O mesmo princípio se aplica à educação de filhos. Quando um filho não é educado e não é disciplinado com amor firme, os pais estão criando pequenos criminosos. É isso que acontece. O mesmo também é verdade no reino espiritual. Quando o pecado não é castigado, não parece pecado, não é tão pecado. Você entende isso? O problema de Deus era criar um plano de salvação por meio do qual Deus permaneceria santo, mas o pecado então seria castigado e o homem poderia ser perdoado. Em algum lugar, de alguma maneira, haveria de ter um caminho onde a graça pudesse encontrar-se com
a ira de Deus. Graça e ira. Sabe onde a graça se encontrou com a ira? Na cruz. Na cruz. Veja essa outra pergunta que também merece uma resposta. Se Deus é um Pai todo amoroso, por que Ele não desceu e foi até o Calvário? Por quê? A resposta é simples. Ele desceu. Ele foi ao Calvário. Deus veio a essa terra na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. A grande confusão que nós fazemos é achar que Jesus é uma pessoa e Deus é outra pessoa. São a mesma pessoa. É como se o estuprador estivesse diante do juiz e dissesse assim: oh, juiz, eu me arrependo do que eu fiz e me arrependo sinceramente. E o juiz diz: muito bem, você é culpado do seu crime, mas eu não vou condenar você. Quem vai para a cadeira elétrica sou eu, no seu lugar. Foi isso que Deus fez. Um Deus que foi ofendido pelo nosso pecado, um Deus que se ira contra o nosso pecado. Quando nós dizemos: ó Deus, eu confio no sacrifício que Jesus fez na cruz, eu estou arrependido, Deus diz: muito bem, você é culpado, mas eu vou pagar o preço da sua culpa. Sabe o paradoxo da cruz? O paradoxo da salvação é esse: Deus é um Deus de amor, mas Ele quer perdoar pecadores, mas Ele também é um Deus de santidade, e Ele não deve, Ele não pode omitir o pecado. Então, como Deus poderia amar pecadores e não omitir o pecado? Ninguém teria sonhado com a resposta. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer pelos pecadores. Desse modo, o castigo justo para o pecado foi completamente satisfeito na morte de Jesus. E os pecadores que confiam em Jesus, ou seja, aqueles que têm fé em Jesus, são justificados. Você entende isso? Paulo diz: Deus é justo, mas Ele é justificador daqueles que confiam em Jesus. Pense nisso. Na morte daquele homem lá na cruz, todos os pecados da raça humana foram completamente pagos, passado, presente, futuro, e como resultado, aqueles que confiam em Jesus têm seus pecados perdoados para sempre. Não, Deus não perdoou os pecados da raça humana, Deus criou uma maneira de perdoar, e quem é perdoado? Apenas aqueles que têm fé em Jesus. Então, as religiões que não pregam Jesus como Salvador, os homens que confiam naquela religião estão perdidos. As religiões que fazem sacrifícios nas encruzilhadas, não acreditam no sacrifício de Jesus diante de Deus, eles não têm seus pecados perdoados. A cruz é demonstração da justiça de Deus. Esse é o coração do Evangelho. Terceiro e último, o que a cruz significou para Deus? A cruz significou uma expansão da graça de Deus. O versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Sabe, a palavra gratuitamente literalmente significa sem causa alguma. Sem causa alguma. A salvação vem para nós sem causa alguma em nós. Ou seja, Deus nos salva apesar do fato de que Ele não pode encontrar em nós causa alguma para nos salvar. Você entende? Salvação é presente para a raça humana, é dádiva de Deus. Não existe nada em nós que faça com que Deus queira nos salvar. Nossas obras são inúteis, nossa beleza interna não conta, nenhuma grande realização moral, nenhum mérito intelectual de qualquer tipo. Quando Deus nos salva, Ele nos salva apesar do fato de nós não merecermos isso. Essa semana eu encontrei uma definição de graça que eu achei maravilhosa.
Graça significa isso, que você precisa, mas não merece. Isso é graça, que você precisa, mas não merece. Deus nos declara íntegros, quando nós temos nada além do que esgoto do pecado nas nossas veias. Essa é a doutrina da graça. Deus salva pessoas que não merecem. Se você é salvo, então diga: eu não mereço, mas fui salvo. Isso é graça. Deus salva pessoas apesar delas mesmas. Deus salva pessoas apesar do currículo delas. Meu currículo é terrível. Meu currículo de pecador é terrível. Se você estiver procurando um bom pecador, aqui estou eu. Eu tenho um currículo invejável de pecador. Deus salva pecadores apesar dos seus currículos. Sabe o nome disso, irmãos? Pura, abundante e surpreendente graça. Deixe-me ir um passo à frente. Quando Deus salva pessoas, Ele não faz isso por causa de qualquer potencial que Ele vê nas pessoas. Eu penso que a maior parte de nós secretamente pensa, irmãos, ainda que a gente não admite, lá no fundo, a maior parte de nós pensa que deve haver alguma coisa em nós para Deus nos salvar. Irmãos, o orgulho humano é uma coisa terrível. Algumas pessoas pensam assim: Deus olha para um músico, André Codesso. O Maurinho foi conhecido de infância do André Codesso. Maurinho me disse: pastor, quando a molecada botava a bola debaixo do braço para jogar futebol, passava o André com um violino debaixo do braço. Terminava o futebol, passava o André com uma flauta debaixo do braço. A gente ia brincar de pique, passava o André com um contrabaixo debaixo do braço. Nasceu para música. Então algumas pessoas olham e dizem assim: Deus olhou para o André e pensou assim: nós precisamos de um bom pianista na igreja, vamos salvar o André. Você entende? Ou então Deus olha para uma viúva muito rica e Deus diz assim: ela ganhou muito dinheiro, acho que nós poderíamos usar o dinheiro dela para investir em missões, vamos salvá-la. Deus olha para 2 rapazes bonitões e Deus diz assim: esses rapazes seriam ótimos na recepção, vamos salvar esses rapazes, eu quero no meu time. Não, irmãos, 1000 vezes não. Deus não salva você com base no seu potencial, distintamente da graça, separadamente da graça. O único potencial que você tem é ser um habitante do inferno. Chato ouvir isso, não é? O cara fez faculdade de medicina, o cara é advogado da cidade, e o potencial que ele tem é para habitar o inferno. Pecadores, pecadores, pecadores. Quando Deus salva, Ele nos salva pela graça, completamente separada de qualquer coisa que nós possamos pensar que nós temos, separado de qualquer coisa que a gente possa trazer à mesa de negociação mais tarde. Irmãos, isso é uma verdade chocante, dura de ouvir, mas completamente bíblica, bíblica. E no fim, o que é confortante é que isso significa que ninguém está em vantagem diante de Deus. O camarada diz assim: eu sou honesto, eu sou um bom pai, um bom marido, sou um trabalhador, eu faço tudo para abençoar as pessoas, eu dou esmolas, eu frequento a igreja, e o outro diz assim: eu nasci todo torto, eu me viciei aos 15 anos, eu cometi o primeiro assassinato aos 16, eu fui uma pessoa má a vida toda. Os dois estão no mesmo nível diante de Deus. Deus nos salva pela graça, ninguém tem vantagem diante de Deus. É o que a Bíblia diz: não há distinção. Versículo 22 termina assim, em Romanos 3, não há distinção. E aí começa o 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O bom pai, o honesto marido, o homem trabalhador é pecador, tanto quanto o traficante da esquina. Nós estamos falando em termos espirituais, claro, em termos sociais é diferente, mas diante dos olhos de Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram.
E se você disser que não tem pecado, diz a Bíblia, você é um mentiroso. Eu conheço a história de uma mulher, idade avançada, nome dela Beth. Ela era uma senhora idosa e morava na zona rural, e ela entrega o coração dela a Jesus. Conhece Jesus em idade avançada. Um dos seus amigos, muito incrédulo, quis colocá-la numa situação difícil, e pergunta: Beth, você agora é uma santa? Ela diz: sim, eu me tornei. Bem, disse o incrédulo, você é agora uma perita em teologia? E a Beth respondeu: eu ainda nem comecei a ler a Bíblia. Eu sei simplesmente que Deus me ama o suficiente para escolher ir ao inferno do que me deixar ir para lá. Eu sei o suficiente que Deus me ama a ponto de escolher deixar o céu e morrer, a me deixar morrer e não ir para o céu. Aí o incrédulo, não satisfeito, insistiu: isso é tudo que você sabe sobre teologia? Você pelo menos pode me explicar o que significa ser salvo pela graça? Afinal, esse é o coração da sua teologia. Beth pensou por um momento, e ela respondeu: lá na cruz, Jesus calçou as minhas sandálias, para que eu hoje pudesse calçar as sandálias dele. Você entende? Eu acho que é difícil encontrar uma explicação melhor para a graça de Deus. Por isso, irmãos, é tão difícil de acreditar no Evangelho. Nós preferiríamos trabalhar pela nossa salvação, mas o presente da salvação de Deus não custa nada. O custo foi todo pago por Jesus. O Senhor agora nos diz: receba pela fé, é seu de graça, o céu é seu de graça. O meu filho já pagou o preço, agora é seu. Essa semana eu encontrei a história de William Cowper. Deixe-me contar a história dele. Nascido em 1731, aos 6 anos ele perdeu a sua mãe. Aos 10 anos, seu pai o enviou para um internato, onde ele viveu uma vida horrível, cheia de desapontamentos. Aos 32 anos ele desistiu do sonho de se tornar juiz, em consequência de uma profunda depressão, que o levou a tentar suicídio muitas vezes. Ele era tão ruim, que não conseguiu se suicidar. Tentou pular no rio Tâmisa, mas foi impedido. Ingeriu veneno, porém foi encontrado a tempo por alguém que o socorreu. Atirou-se sobre uma faca, mas o peso do seu corpo quebrou a lâmina. Tentou se enforcar, contudo um vizinho o encontrou e cortou a corda antes que ele morresse. Tomou muitos comprimidos antidepressivos, mas foi salvo por sua empregada. Sofrendo de depressão profunda, aguda, profunda inquietação mental, beirando a loucura, voltou-se cada vez mais para Jesus Cristo. Um ano após suas fracassadas tentativas de suicídio, lendo a Bíblia no jardim da sua casa, uma passagem o tocou profundamente. Ele leu em Romanos 3: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. A história continua. O Espírito Santo atuou em seu coração, através daquelas palavras, e ali mesmo, naquele jardim, ele entregou o controle da sua vida a Jesus, e foi salvo dos seus pecados. O próprio Cowper afirma: não sei como, mas num momento, recebi poder para crer, e o sol da justiça brilhou em meu coração. Vi claramente a suficiência do sacrifício feito por Jesus Cristo, o perdão através do seu sangue, a completa e ampla justificação. Aos 34 anos, recuperado da depressão, Cowper compôs 64 hinos cristãos e muitas poesias, sendo considerado um dos maiores poetas ingleses. Além de música e da poesia, ele dedicou sua vida à causa dos pobres e dos escravos.
O que é isso, irmãos? É a graça de Deus atuando num coração pecador. Deixe-me perguntar a você: o sangue de Jesus Cristo já foi aplicado ao seu coração? O Filho de Deus já fez propiciação pelo seu pecado, Ele já acalmou a ira de Deus, Ele derramou o seu sangue, e aquele que era o lugar de julgamento, agora se tornou o trono de misericórdia, para pessoas como eu e você. Por causa da cruz, a salvação agora é completamente gratuita. Pecadores condenados ao inferno por causa da ira de Deus, podem ser salvos. Pecadores como eu e você, que estávamos indo para o inferno, agora podemos ser salvos. O que eu devo fazer para ser santo, para ser salvo? O que eu devo fazer para ser santo? O que eu devo fazer para ser bom? Será que eu tenho que mudar os meus hábitos? Será que eu devo prometer limpar as minhas atitudes? O que eu devo fazer para ser salvo? Aqui está a resposta em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela graça. Mas o coração dos homens é rebelde. O coração dos homens diz: eu devo fazer alguma coisa, eu devo dar a minha contribuição. Então nós tentamos nos limpar, e aí nós frequentamos igreja, nós oferecemos o nosso dinheiro, nós vivemos em comunhão, nós nos batizamos, nós nos envolvemos em ministérios, e nós pensamos que Deus nunca nos perdoará, até que a gente faça alguma coisa para merecer isso. Mas não é isso. Deus dá a sua justificação gratuitamente, e se você tentar pagar por isso, Deus o expulsará da sua presença. Querido, se eu dissesse a você que para você ir para o céu basta pagar R$5, quem pagaria? Levante a mão. R$5 para ir para o céu, levante a mão. Está caro? Então vou baixar. Se eu dissesse a você que você deveria pagar R$2 para ir para o céu, quantos pagariam? Levanta a mão. Ficou caro ainda? Caro? R$1 para ir para o céu. Ô, gente mesquinha. Se eu dissesse a você que você precisa caminhar 100 quilômetros para ir para o céu, tenho certeza que amanhã de manhã você amanheceria com seu tênis e sairia bem cedo. Se o céu custasse R$5, você pagaria R$5. Se eu dissesse, você tem que suportar uma surra de 20 minutos, você suportaria com um sorriso nos lábios e diria: está barato. Mas se eu disser, grátis, a graça de Deus é gratuita, algo no coração humano se rebela, e você diz assim: não, eu tenho que pagar, alguma coisa está errada, alguma coisa. Como então a gente recebe o presente da salvação? Simplesmente pedindo, é só isso. Você reconhece no seu coração que você quer Jesus Cristo na sua vida? Você reconhece que você precisa de Jesus? Você pode tê-lo hoje. Essa é a maravilha do Evangelho. Não diga, eu me tornarei uma pessoa melhor e depois eu virei a Jesus Cristo. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso. Não, primeiro eu preciso parar de fumar. Eu estou metido num esquema lá no trabalho, preciso parar com esse esquema primeiro, e aí, quando eu parar com esse esquema, eu tenho que abandonar a maconha primeiro. Ou seja, está dizendo, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, depois eu venho a Jesus. Esse é o discurso do inferno. Esse é o discurso do inferno. Você não pode ser salvo desde que você agarre nas suas noções de bondade. Eu melhorarei. Você diz, não, você não melhorará. Você não pode melhorar, esse é o seu problema. Eu não posso melhorar, esse é o meu problema. Você é tão bom agora quanto você pode ser. E isso não é muito bom. O pecado agarrou a sua alma. O pecado tornou você depravado de dentro para fora, diante dos olhos de Deus. Aqui estão algumas notícias chocantes.
se de alguma maneira você melhorasse, você estaria em pior situação. Porque quanto pior você for, melhor você está para ser salvo. Se você for profano e você admite isso, venha a Jesus Cristo. Se você for um pecador e deseja ser perdoado, venha a Jesus Cristo. Se você se sente desmerecedor, venha a Jesus Cristo. Se você se sente um fracassado, venha a Jesus Cristo. Se você admite que a sua vida é uma bagunça, venha a Jesus Cristo. Meu querido, eu oro para que você corra para a cruz como sua única esperança de salvação. Mas eu não posso fazer você acreditar nisso. Eu não tenho poder dentro de mim para mudar o seu coração. Eu poderia pregar aqui por horas, mas eu estaria pregando para um morto, a menos que Deus dê a você vida. Se você tiver agora qualquer toque no seu coração, qualquer sentido de necessidade de Deus, qualquer desejo de ser salvo pela graça de Deus, aquele desejo foi colocado pelo próprio Deus. Esse desejo pode conduzir você até a cruz, onde Jesus o espera de braços abertos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu tenho uma oração para fazer por você. Deus querido, que seu Espírito Santo conduza homens e mulheres para o Salvador agora. Gere um desconforto santo naqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo de maneira íntima e pessoal. Não lhes dê nenhum descanso até que eles encontrem descanso em Ti. Em nome de Jesus. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você sente necessidade de Jesus na sua vida. E essa necessidade está latente agora aí dentro de você. Você diz: pastor, esses assuntos são profundos demais para mim, eu não entendo isso. Mas eu entendo que preciso de Jesus. E eu preciso agora. O que eu faço, pastor? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Simples. Você faz comigo uma oração. E nessa oração, eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. Você deseja isso? Você deseja entregar o controle da sua vida a Jesus? Então você vai orar comigo, essa oração que eu farei agora mesmo, você vai repeti-la palavra por palavra, mas as pessoas que estão sentadas ao seu redor, elas não precisam ouvir essa oração, porque isso é entre você e Deus. Você vai orar no seu coração. Você deseja isso? Você deseja entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo e experimentar a graça de Deus, o perdão dos seus pecados e herdar o céu para a vida eterna? Então ore comigo a oração que eu vou fazer. Oremos. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa hora, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Por causa de Jesus e do sacrifício dele na cruz, perdoe os meus pecados, limpa minha alma. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida e
quando eu morrer, Jesus, livra-me do inferno, levando-me para o céu, na presença do Pai. Salva minha alma, Jesus, salva minha alma. Cabeça curvada, os olhos fechados. Meu querido, você fez comigo essa oração, então eu quero muito orar por você agora. Seja você membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado que está conosco aqui nessa noite. Se você fez comigo essa oração, aí onde você está, levante bem alto a sua mão e permaneça com a mesma levantada, porque eu quero orar por você nessa hora. Bem alto, levante a sua mão. Amém. Deus abençoe você. Você também, Deus abençoe. Permaneça com a mão levantada. Bem alto, Deus abençoe você. Isso, você lá atrás. Você também, na galeria, estou vendo a sua mão. Deus abençoe você. Bem alto, levante a sua mão. Mais alguém? Eu quero orar por você. Eu estou vendo você lá no fundo, filho. Estou vendo você. Deus te abençoe. Permaneça com a mão levantada. Aqui à frente você. Você também. Deus abençoe. Irmão, alguém do seu lado com a mão levantada, coloque a mão no ombro dele, no ombro dela. Ninguém sozinho nessa hora, por favor, ninguém sozinho nessa hora. É tão importante esse momento, tão importante. Vamos orar. Pai, eu quero colocar todas essas pessoas em tuas mãos. Gente preciosa, gente que o Senhor ama e conhece intimamente. Agora, Pai, segura nessas mãos, por favor. Segura nessas mãos, por favor, Pai. Nós vamos fazer algo ainda muito mais especial. A família de Deus, a igreja de Jesus Cristo vai orar por você. E aí eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que a igreja pudesse orar por você. Fique de pé, toda a igreja. Vamos facilitar a vinda dessas pessoas aqui à frente. Convide, irmão, essa pessoa por quem você está orando. Venha com ela aqui à frente. Nós queremos orar agora como igreja por você. Você que está aí, nós queremos orar por você. Nós vamos orar também pela irmã Geni. Ela pede aqui oração pela Marcela, está internada no hospital. A Maria da Luz, lá de Juiz de Fora, pede oração pela sua família. O Ricardo e a Meire, lá em Viçosa, também pedem oração. Eu espero você. Vem cá, vem à frente, vamos orar. Vamos pedir que Deus abençoe a sua vida. Lá na galeria, eu espero você descer também. Alguém desviado da igreja, alguém afastado da igreja, alguém que foi desligado, vem à frente também. Hoje é tempo de reconciliação. O Senhor oferece perdão dos seus pecados, dos meus pecados, pela cruz de Jesus. Eu espero você. Me atraiu e eu, sem palavras, pode vir, me pode vir. Eu espero você. Quebrantado, pode vir. O teu amor, eu espero você. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Vamos orar, irmãos. Estenda sua mão para cá, para frente. Pai, queremos apresentar, ó Deus, as pessoas que estão aqui à frente, dizendo: eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Por favor, Senhor, toma nas tuas mãos, caminhe com elas, Senhor. Leva, Deus, a lugares seguros, a pastos verdejantes, as águas tranquilas, em nome de Jesus. E escreva, Senhor, o nome delas no livro da vida, para que quando partir deste mundo, o Senhor receber no teu céu de glória, de braços abertos, da mesma maneira que o Senhor, Deus, se entregou na cruz de braços abertos por elas e por nós. Em nome de Jesus, eu entrego cada uma nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aqui à frente, nós temos o prazer de presentear vocês com esse kit, chamado de kit de sobrevivência. Aqui contém aqui um CD com uma mensagem para você ouvir essa semana, feita para você.
e todos os nossos horários, nosso trabalho aqui na igreja. A porta vai abrir, você vai ali, vai receber. Queremos cadastrar você no nosso sistema, para que você seja sempre bem-vindo em nosso meio. Deus abençoe vocês. Amém. Acompanhem, por favor, essas pessoas aqui à nossa varanda, para elas serem agraciadas com esse kit e serem assim abençoadas. Irmãos, nós estamos começando essa série, essa é a primeira mensagem. Semana que vem, o que significou a cruz para Jesus Cristo, é a segunda mensagem dessa série, o profundo significado da cruz. Vamos orar para que Deus nos dê uma semana abençoada, também por todas essas pessoas que estão conosco pela internet, recebam a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de estar aqui na tua casa, nesta noite, para louvar o teu nome. Agora, Pai, quando nós vamos para as nossas casas, para os nossos lares, que a tua bênção esteja sobre nós, que esta seja uma semana de conquistas, de vitórias, de paz, de abundância, Senhor, sobre as nossas vidas. Dá-nos a tua graça, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe você. Por teu